No problema 16, a gente tem uma figura que é similar a essa daqui. É um semáforo que está pendurado por um segmento de cabo. E aqui a gente tem dois outros segmentos e que eles têm aqui um ponto de fixação. Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Na figura ele é de 37 graus. E esse outro ângulo aqui, que eu estou chamando de beta, ele é de 53 graus. E aí o problema diz o seguinte: o semáforo da figura está preso a dois cabos que fazem ângulos de 37 e 53 graus com a haste a qual estão ligados, que seria essa haste superior. Se a tensão T2 no cabo da direita é de 97,4 newtons, quais são? Letra A, a tensão T1 no cabo da esquerda, e letra B, a massa do semáforo. Então, a gente tem o seguinte, nesse problema a gente está assumindo que existe uma tensão T2 aqui nesse cabo, uma tensão T1 nesse cabo aqui, e a gente quer saber também, além de T1, qual que é o valor da massa M desse semáforo. A gente tem alguns detalhes que a gente precisa trabalhar aqui em relação à força de tensão antes. A gente costuma dizer que numa corda qualquer a gente tem uma certa tensão, mas na verdade isso é um negócio meio mentiroso. Porque, na verdade, se você tem uma corda real, cada ponto da corda está sujeito a uma tensão diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui uma corda. Estou imaginando que eu peguei e tirei essa corda aqui dessa figura para analisar ela em separado aqui. Então aqui nesse ponto de fixação a gente sabe o seguinte, que existe uma tensão que vai ser exercida sobre o teto aqui, essa haste, que seria o caso aqui, né, uma haste horizontal. Eu chamo essa tensão de tensão superior, chamada de TS, então. E aqui embaixo, sustentando esse bloco, eu vou dizer que existe uma tensão inferior. Veja que essas duas tensões elas não são para ação e reação, porque o teto aqui interage com a corda e a corda interage com a caixa. Então essas duas forças aqui elas não fazem paração e reação. Outro jeito simples de a gente perceber isso é que se você tivesse lá um sistema que é muito comum, né, a gente trabalhar, que seria uma superfície, aí um bloquinho, e aí você tem aqui uma corda que vem e passa numa roldana. E aqui você tem a continuação da corda, aqui você tem outro bloquinho. É muito comum que a gente diga que a tensão nesse segmento de corda antes da rodana tem um certo valor e que nesse outro segmento ela tem o mesmo valor. Só que vejam, a gente não pode considerar que essas forças elas seriam pares ação e reação, né? Imaginando que você tem uma força que aponta para cima aqui nessa bloquinho e para a direita aqui nesse outro. Por quê? Porque elas não têm nem a mesma direção no espaço. Se elas não têm nem a mesma direção, é impossível que elas sejam para ação e reação. Então onde é que estão as reações dessas forças aqui? Elas são exercidas na ponta da corda. Então a gente nota aqui que a gente tem uma tensão superior linha aqui e aqui embaixo uma tensão inferior linha. Se a gente pensar que essa corda é uma corda real, a gente sabe que existe uma força-peso também. Então, vamos supor que esse sistema que está em equilíbrio, então a gente tem o quê? Que TS' tem que ser um pouco maior do que TI' para poder manter esse sistema em equilíbrio, para poder é que assim, a gente tem essas duas forças, a peso e a TI' puxando para baixo. TS' tem que ser igual em módulo, só que ter direção oposta à soma dessas outras duas forças para poder manter esse sistema em equilíbrio. Então a gente percebe que numa corda real, a tensão, ela, na verdade, ela vai mudando conforme você vai subindo aqui desse ponto inferior até esse ponto superior, nessa configuração, a gente tem uma força que vai gradualmente aumentando. Isso é mais fácil, acho que, de entender se você imaginar uma corrente pendurada. Que cada elo da corrente tem que sustentar a carga que você tem embaixo, mais todos os elos que estão abaixo dele. Então a gente percebe que a força de tensão exercida por cada elo ela vai aumentando conforme a gente vai se aproximando do topo. Mas esse tipo de situação é tão comum e as cordas que a gente usa geralmente elas têm massas desprezíveis comparadas com o resto do sistema. Então é muito comum que a gente despreze a massa das cordas. Então, se desprezarmos a massa da corda, então MC tende a zero, aí a gente pode dizer que existe uma tensão
uniforme na corda. E a gente sempre vai assumir isso, tá? Porque trabalhar com cordas reais ia fazer com que o problema fosse absurdamente difícil de resolver. Porque se você tem lá, por exemplo, nesse problema aqui, conforme esse bloquinho vai andando para a direita e o outro caindo, a gente vai tendo mais massa suspensa. E essa massa ela vai variando continuamente. Então isso vai fazer com que a aceleração ela não seja constante, ela vai sempre aumentando continuamente, tá? Então resolver um problema desse tipo seria uma complicação desnecessária nesse nível que a gente está, tá? Outra coisa que é importante notar é que a gente tem aqui um nó. Como a gente considera que essas cordas aqui elas têm massas desprezíveis, o nó é basicamente uma corda enroladinha aqui, né, fazendo um ponto de fixação. Então, a gente pode pensar nesse nó como simplesmente um ponto onde existe uma relação entre as forças. E como é que a gente determina essa relação? A gente simples de a gente entender isso é se a gente imaginar que no nó a gente tem como se fosse um pequeno anel, onde as cordas estão presas a esse anel. Então aqui eu tenho T2, aqui eu tenho T1. Todo segmento de corda eu vou ter uma tensão, né? Então eu tenho aqui T3 também. Que seria correspondendo à tensão aqui. Acho que eu coloquei só os luzes da tensão porque eu estou pensando no valor da força, né? Mas se você imaginar que ela está sendo aplicada aqui nesse ponto do nó, você tem que colocar uma flechinha, desenhar ela como sendo um vetor, né? Aqui tem mais uma para baixo, que é T3. Só que note o seguinte, que, bem, a gente vai considerar que a massa do anel ela é desprezível, então ela vai a zero. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton para o anel, o que eu vou ter? Pensando vetorialmente, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa eu estou desprezando, né? Que seria a massa do anel. Então, eu posso considerar sempre, mesmo que eu tenha aceleração, que num nó eu posso escrever que a força resultante é igual a zero. O que isso significa? Que eu posso pegar e dizer que a força resultante no eixo x é igual a zero e a força resultante no eixo y é igual a zero. Ou seja, para qualquer eixo que eu escolha aqui, poderia ser um horizontal aqui, um vertical aqui, né? Pensando nas direções dessa figura. Vou colocar um eixo x aqui e um outro eixo y que vai ser meio atravessado aqui. A gente vai ter que aplicar essas condições, que não importa o eixo x que eu escolha, a força resultante no eixo x tem que ser zero, tá? Então, toda vez que a gente tem um nó no problema, a gente vai aplicar a segunda lei de Newton no nó também, tá? Então, agora a gente pode resolver esse problema aqui. Como que eu vou resolver ele? Bem, em primeiro lugar, o que eu preciso determinar? Preciso determinar o valor de T1, eu tenho T2, tá? Eu preciso determinar o valor da massa aqui. Então, notem que às vezes a gente acaba aplicando a segunda lei de Newton para algum das coisas que a gente tem no sistema e não consegue resolver a A logo de cara, tá? Mas isso não é um problema, a gente simplesmente continua aplicando a segunda lei de Newton e aí no final das contas, quando a gente vai aplicando a segunda lei de Newton para uma vez para cada eixo de cada corpo, a gente consegue montar um sistema e resolver aquilo que a gente precisa. Às vezes a gente nem precisa montar o sistema, mas no caso mais geral a gente precisa, tá? Então, como eu já sei exatamente qual que vai ser o caminho para resolver aqui, eu vou aplicar a segunda lei de Newton antes para o nó, depois para o bloco. Então, isso eu vou conseguir resolver a A. Então, se a gente olhar para o nó, a gente tem um ponto em que eu tenho uma força T2 aplicada e aqui eu tenho uma força T1 aplicada. E aqui eu tenho também uma força T3. Qual que vai ser o melhor sistema de referência que eu posso escolher para resolver esse problema? Desde que a gente não tem aceleração. Se a gente não tem aceleração, a gente tem que escolher um sistema que seja fácil de resolver. Como eu tenho esses ângulos aqui, ó, alfa e beta, se eu escolher aqui um eixo horizontal, vou perceber o seguinte, que esse ângulo aqui também tem que ser alfa e esse ângulo aqui também tem que ser beta. Por quê?
quando você tem uma situação assim, que você tem uma reta, uma outra reta paralela, e você tem uma terceira reta que corta as duas assim, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então notem que se esse ângulo aqui a gente tem exatamente essa situação, né? Eu peguei essa reta horizontal, essa outra reta também horizontal, e eu tenho uma terceira que atravessa as duas. Então se esse ângulo aqui é alfa, então quer dizer que esse ângulo também é alfa. Vale também aqui, se esse ângulo é beta, esse aqui também é beta. Então vou escolher esse sistema de referência aqui. Vou colocar aqui um eixo X, vou colocar aqui um eixo Y. Então notem que esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta. Então agora, aplicando a segunda lei de Newton uma vez para cada eixo de cada corpo, nesse caso eu estou trabalhando com nó, eu tenho aqui no eixo X a força resultante em X é igual a massa vezes a aceleração em X. Só que eu não tenho aceleração porque o sistema tem equilíbrio. Então aqui eu tenho zero. Então eu vou notar aqui o seguinte, que eu vou ter que T1 em X mais T2 em X mais T3 em X tem que ser igual a zero. Veja que, às vezes é comum o pessoal pensar assim, mas tem a força-peso aqui. Essa força-peso é do bloquinho, ela não é do nó. Então ela não entra na aplicação do segundo Newton para o nó porque ela não atua no nó. São só as forças que atuam no nó. Então a gente percebe que, como a gente está trabalhando com o eixo X, T3 não tem projeção na direção do eixo X. Então esse termo aqui vai ser zero. Ou melhor, tem projeção, mas essa projeção é nula. Então, olhando aqui para T1x, a gente consegue usar esse ângulo alfa aqui para escrever T1x como sendo T1 vezes o cosseno de alfa. Só que isso vai dar uma projeção que aponta no sentido negativo, né? Então eu tenho que colocar menos T1 vezes o cosseno de alfa. Agora para T2 eu posso pegar T2 vezes o cosseno de beta, e é positivo porque aponta no sentido positivo, né? Então mais T2 cosseno de beta, isso tem que ser igual a zero. Notem que alfa e beta são dados, e T2 também. Então a gente já consegue resolver esse problema, a A desse problema, usando essa equação aqui. Vou pegar esse T1 cosseno de alfa e passar para o outro lado, escrever isso como sendo T2 cosseno de beta, que é igual a T1 cosseno de alfa. Então agora eu vou isolar T1, e eu tenho que T1 vai ser igual a T2, que multiplica cosseno de beta, sobre o cosseno de alfa. Então, substituindo os valores, a gente vai obter 73,4 newtons. Agora falta a gente determinar qual que é a massa desse semáforo. Mas, na verdade, para poder determinar ela, a gente vai ter que ainda escrever a equação para o eixo y para o nó. A gente vai ter o seguinte, que a força resultante do eixo y vai ser igual à massa vezes a aceleração em y, mas a aceleração é nula. Então a gente tem que a força resultante vai ser T1 em y mais T2 em y mais T3 em y, isso é igual a zero. Então olhando para a figura aqui, a gente consegue escrever isso como sendo T1 seno de θ, e aponta no sentido positivo, então vai ficar positivo. T1 seno de θ, não, de alfa. T2 também vai ser uma projeção no sentido positivo, né? Vai ser mais T2, de novo vai ser seno, né? E aqui eu tenho T3. Acho que T3 é projetado no sentido negativo, né? Então eu tenho menos T3, que é igual a zero. Notem que essa equação aqui ela não envolve a massa. Então a gente fica a impressão que ela não serve para poder resolver o problema. Mas na verdade a massa ela vai entrar nessa equação aqui através desse T3, a gente já vai ver porquê. E aí a gente vai precisar utilizar os valores de T1, alfa, aqui é beta, e T2 para poder determinar o valor da massa. Como que a gente vai obter esse resultado? A gente tem que pensar agora no bloco.
a gente olhar para o bloco, a gente tem ele suspenso, sujeito a uma força-peso, que é a própria força-peso do bloco, e ele está suspenso devido à força T3 que atua sobre ele. Veja que essa T3 que aparece aqui, que eu coloquei aqui, ela não é a reação dessa T3 que atua aqui. Que a gente pode imaginar lá a ideia do anelzinho, né? A gente tem essa força T3 aplicada no anel e uma outra força T3 aplicada no bloco aqui. Elas não são para ação e reação. Mas, se a gente despreza a massa da corda, elas têm exatamente o mesmo valor numérico. Então é comum que a gente escreva simplesmente T3 aqui e T3 lá também, mas seria T3 no anel, T3 no bloquinho, e aí devido a toda essa burocracia que a gente descreveu aqui, a gente sabe que a T3 no anel é igual a T3 no bloquinho em termos de valor, mas não são para ação e reação. Então, como a gente já sabe esse blá blá blá, eu não fico escrevendo, diferenciando essas duas tensões, eu simplesmente chamo as duas de T3, mas eu nunca vou ficar colocando uma linha aqui que é para não existir a menor possibilidade de confusão de que essas duas tensões aqui elas são para ação e reação, tá? São só duas forças que são dois vetores diferentes, mas que eu uso o mesmo símbolo para eles porque eles têm o mesmo valor, tá? Então esse T3 aqui é diferente daquele T3 de lá. Então, pensando aqui num eixo vertical Y, eu posso escrever a segunda lei de Newton, considerando que a aceleração é zero, porque a gente tem um sistema em equilíbrio. Então a gente vai ter o quê? T3y mais PY, que é igual a zero. A projeção de T3 na direção de Y vai ser simplesmente mais T3, e a projeção do peso na direção de Y vai ser simplesmente menos o peso. Portanto, a gente conclui que T3 é igual ao peso, que é igual a m vezes g. Então, se eu pegar esse resultado e substituir aqui em cima, então substituindo a equação 2 na equação 1, o que a gente vai obter? A gente vai obter aqui T1 seno de alfa mais T2 seno de beta menos m vezes g, que eu vou passar para o outro lado aqui como sendo mais mg. A gente vai ter essa equação. T1 seno de alfa mais T2 seno de beta é igual a m vezes g. Portanto, m vai ser igual a T1 seno de alfa mais T2 seno de beta sobre o valor de g. Se a gente substituir os valores aqui, a gente vai obter um valor de 12,4 kg. É isso.